Após tantos anos de estudo para compreender sobre a reprodução das espécies, de vez em quando ainda somos surpreendidos, por exemplo. Você sabia que existe uma espécie que vem do cruzamento do cavalo com a zebra? E se você achou isso estranho, imagine o cruzamento de um cavalo com uma vaca. Será que isso é possível? Hoje você vai aprender o que acontece no cruzamento de um cavalo com uma vaca. Mas antes de tudo, deixa eu te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para nos fortalecer para continuarmos esse trabalho. Peço também que assista até o final porque o melhor eu deixei para o fim do vídeo. Então vamos lá. Mas primeiro vamos aprender sobre alguns cruzamentos de animais que também são muito curiosos. Por exemplo, o cruzamento entre um cavalo e uma zebra resulta em um animal híbrido conhecido como zebralo. Esse cruzamento é possível porque ambos pertencem ao gênero Equus, embora sejam espécies geneticamente distintas. Aqui estão os detalhes do que acontece nesse processo. 1. Nomenclatura e tipos de cruzamento zebralo geralmente ocorrem entre uma zebra macho e uma égua. Hebra é o termo para o cruzamento inverso e mais raro. Entre um cavalo macho e uma zebra fêmea, zebroide, é o termo genérico para qualquer híbrido de zebra com outro. Equino 2. Características físicas corpo de cavalo. O animal costuma herdar a estrutura corporal, o tamanho e a força da mãe égua, listras parciais. Diferente de uma zebra comum. O zebralo não costuma ter o corpo inteiro listrado. As listras geralmente aparecem nas pernas, no pescoço e nos flancos, padrões únicos. O padrão das listras nunca é igual entre dois indivíduos, variando de marca. Comportamento e temperamento instinto selvagem, o zebralo tende a herdar o temperamento da zebra, sendo muito mais arisco, imprevisível e às vezes agressivo que um cavalo comum. Dificuldade de domesticação devido a esses instintos selvagens. Eles são extremamente difíceis de treinar e manejar, sendo criados mais por curiosidade ou como animais exóticos. Esterilidade, genética e infertilidade. Assim como a mula. O zebralo é quase sempre estéril e incapaz de gerar descendentes. Diferença cromossômica. A esterilidade ocorre porque as espécies possuem números diferentes de cromossomos. Cavalos possuem 64 cromossomos, zebras possuem entre 32 e 46 cromossomos. Dependendo da espécie, o híbrido resultante costuma ter um número ímpar ou incompatível de cromossomos, o que impede a reprodução normal. Saúde e resistência a doenças. Eles costumam ser animais robustos e podem herdar a resistência natural das zebras a certas doenças e pragas. A mula é o híbrido mais conhecido que existe em todo o mundo. Partiu da junção do jumento e da égua e é bastante comum em fazendas. O animal possui característica de ser mais resistente que o cavalo. Um outro exemplo disso é o cruzamento de zebra com cavalo. Mesmo que muita gente não saiba, esse também é um dos cruzamentos mais conhecidos entre espécies diferentes. O zebralo é o resultado do cruzamento entre zebra e cavalo, que acontece tanto no meio rural como através de manipulação. É da espécie de cavalos mais forte, contendo listras pelo corpo entre as pernas e o traseiro. Mas o que determina se o filhote vai ser um zebralo ou uma hebra são os pais. O zebralo é o acasalamento de um garanhão zebra com uma égua, e a cor dele dependerá do gene dominante da mãe, que também transmite o tamanho e a forma. Já a zebra transmite as listras. E a hebra é o mais raro entre os dois, e consiste no cruzamento de um cavalo macho com uma zebra fêmea. E ainda pode ter outro, que é o cruzamento de jumento com zebra, onde sai o zebrás. Outro exemplo disso é o bífalo. A iniciativa de juntar um búfalo com um gado normal surgiu para se conseguir um animal mais resistente. O resultado deu tão certo que o animal tem resistência ao calor e o frio, além de ainda possuir um teor baixo de gordura e colesterol. Animais híbridos são seres que resultam do cruzamento entre duas espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero ou possuem compatibilidade genética. Esse fenômeno ocorre quando o DNA de ambos os pais consegue se combinar para formar um novo organismo. Embora as barreiras biológicas geralmente tornem esse processo raro, como surgem os híbridos? O surgimento pode ocorrer de duas formas principais. Intervenção humana, muitos híbridos conhecidos, como o ligre, são criados em cativeiro por curiosidade ou para exibição, já que essas espécies dificilmente se encontrariam ou acasalariam na natureza. Processos naturais, mudanças ambientais e a perda de habitat podem forçar espécies diferentes a conviver e se reproduzir. Um exemplo é o urso grolar, um cruzamento entre o urso polar e o urso pardo, que tem se tornado mais comum devido ao degelo no Ártico. A questão da infertilidade da maioria dos animais híbridos é estéril. Isso acontece devido à incompatibilidade no cromossomos. Por exemplo, no caso da mula, o filhote nasce com 63 cromossomos, um número ímpar que impede a formação correta de gametas. No entanto, existem exceções. Fêmeas de ligre e tigreão podem ser férteis e gerar descendentes se cruzadas novamente com um leão ou tigre puro. Exemplos notáveis de híbridos de acordo com publicações da National Geographic e super interessante. Alguns dos exemplos mais fascinantes incluem ligre, o maior felino do mundo, filho de um leão e uma tigresa, pode pesar quase 1 tonelada. Tigreão, filho de um tigre e uma leoa. Ao contrário do ligre, costuma ser menor que seus pais. Zebroide, termo genérico para cruzamentos entre zebras e outros equinos, como os orsi. Forquinho, um híbrido raro entre um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca, Bardotto.
Agora, uma impossibilidade genética, mas que muita gente afirma que é possível. Será realmente possível o cruzamento de um cavalo com uma vaca e resultar em alguma outra espécie de animal? Isso é o que vamos ver agora. Mas e o cruzamento de um cavalo com uma vaca? Será que é possível? Eles são os animais mais comuns em fazendas e sítios pelo Brasil, e em muitos deles essas espécies convivem juntos. E o acasalamento entre os dois é possível sim, e pode ser bem comum em algumas propriedades onde as duas espécies têm contato regular. Seu tamanho e composição corporal tornam o cruzamento possível, mas a genética torna impossível a fecundação. Pelo menos para a ciência, pois tem vários fazendeiros que garantem que é possível sim nascer um animal entre esses dois. E existem vários relatos de supostos animais híbridos de cruzamento entre essas duas espécies. Um dos exemplos que foi mais comentado recentemente é de um animal na Bahia, que tem o corpo de bovino e cabeça de equino. Esse animal diferente foi registrado no município de Conceição do Almeida, na região do Recôncavo da Bahia. O animal apelidado de coelhinha por conta das orelhas em pé pode ser o resultado do cruzamento entre uma vaca e um jegue. Coelhinha nasceu há alguns anos na fazenda Vale dos Caraís, na zona rural do município. Por lá, os animais como cavalos, bois, jumentos e cabras circulam livremente pelo pasto e ficam juntos. Foi nesse ambiente que pode ter acontecido o cruzamento inusitado. A mãe da bezerra é uma vaca da raça Girolando, de cerca de 8 anos, chamada Bandeirão. O animal vive na fazenda desde que nasceu e até então já gerou pelo menos 5 crias antes dessa, todas normais. Quem viu o filhote pela primeira vez foi o vaqueiro Manuel Oliveira. Ele contou que todos da fazenda duvidaram da maternidade da bezerra, por conta da semelhança a um cavalo. Quando a gente chegou no pasto de manhã, nós viu a vaca parida, essa bezerrinha no pé da vaca. Então no pasto vizinho do lado, comiam as éguas, ficavam as éguas, um pasto das éguas e o pasto da vaca. Quando nós chegou de manhã cedo, ela estava lá nascida, aquela bezerrinha parecendo uma mulinha, né? Todos achavam que era o filhote de alguma égua que tinha se perdido, mas como no rebanho não havia nenhuma égua gestante, foi confirmado que o filhote era de Bandeirão. Uma investigação foi iniciada para descobrir o que poderia ter acontecido, e surgiram suspeitas sobre a relação da vaca com o jegue Furão, que também morava na fazenda. O pecuarista Júnior Caldas contou que o animal era conhecido na região pela fama de garanhão. Ele comenta que o que ele via na frente, não importa se era vaca, égua ou mula, se tivesse no cio, o Furão tava junto. O danadinho chegava e executava a parte dele. O veterinário local disse que na parte de anatomia tudo bem, agora quando parte para a genética aí fica complicado, porque é incompatível. Pode até o espermatozoide fecundar o óvulo, mas não desenvolve. Mas o vaqueiro Manuel insiste e diz que no início, Coelhinha se comportava exatamente como um jegue. Largava a mãe dela e saía correndo de um canto para o outro, pulando. E ele afirma que boi não faz isso. Se realmente isso aconteceu ou não, ninguém sabe, mas uma coisa é certa, a natureza sempre pode surpreender a todos. E aí, você acha que esse cruzamento realmente aconteceu? Comenta aí pra gente saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Você já se perguntou o que pode acontecer se um cavalo cruzar com uma vaca? Embora a ideia pareça curiosa, a verdade é que, em algumas propriedades rurais onde essas espécies convivem, o acasalamento até pode ocorrer. Mas o que resultaria disso? Recentemente, um caso curioso na Bahia chamou a atenção. Um animal com o corpo de bovino e a cabeça de equino foi registrado em Conceição do Almeida e ganhou o apelido de coelhinha, devido às suas orelhas grandes e eretas. Na fazenda em questão, é comum ver cavalos, bois, jumentos e cabras dividindo o mesmo pasto. O fazendeiro acredita que coelhinha seja fruto de uma vaca com um jumento. Entretanto, a ciência discorda dessa hipótese. Embora o tamanho e a compatibilidade física entre esses animais tornem o acasalamento possível, a genética impede a fecundação entre as espécies. Provavelmente, coelhinha é apenas um bezerro
com uma condição genética incomum. O veterinário local tem certeza de que as orelhas de coelhinha são resultado de uma mutação e não de uma mistura entre as espécies. Porém, Manuel, o vaqueiro da fazenda, não acredita nisso. Segundo ele, no início, o comportamento do animal era muito mais parecido com o de um jumento do que com o de um bezerro. No fim das contas, se esse cruzamento realmente aconteceu ou não, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é inegável: a natureza continua a nos surpreender. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse documentário. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.